Oiê, tudo bem? Professor Jamal aqui em mais uma aula com você, uma aula muito importante. Se você se recorda, na aula passada a gente estava estudando no finalzinho dela as substâncias, né? A substância pura, que pode ser substância pura simples, ou pura composta, ou só substância. E no final da aula eu te mostrei que se a gente fizer uma união entre substâncias, sejam elas simples, compostas, ou uma simples com uma composta, eu crio uma mistura. Tudo bem? Nessa aula que nós estamos agora começando, a ideia é a gente separar essa união, né? Separar essas substâncias que eu misturei. Exatamente. Você não misturou lá comigo água e sal dissolvido, para eu exemplificar uma homogênea? Então, agora eu te convido a separar esta água do sal. Combinado? Show de bola? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho? Então olha só, análise imediata, misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Análise imediata é o ato da separação das substâncias que compõem uma mistura. Vamos lá? Então assim, relembrando você alguns pontos importantes. Nós temos dois tipos de misturas. As homogêneas, tá? Misturas homogêneas. São misturas que apresentam apenas uma fase, tá bom? Como, por exemplo, água e sal totalmente dissolvido. Eu tenho uma fase e dois componentes, a água e o sal. Cuidados que você tem que tomar. Toda mistura de gases é homogênea, o Jamal falou isso para você na última aula, e toda mistura homogênea pode ser chamada também de solução. Isso é uma coisa nova. Toda mistura homogênea, solução. Tá bom? Show? Vamos seguir. Mistura heterogênea, outro tipo de mistura, né? São aquelas que têm duas ou mais fases. Água e areia, duas fases e dois componentes, né? Eu vejo a água, uma fase. Vejo a areia, segunda fase. Dois componentes, água e areia. Cuidados que você tem que tomar. O granito possui três fases. Quartzo, mica, feldespato. E observação 2, toda mistura entre sólidos vai ser chamada de heterogênea, exceto ligas metálicas, né? Bronze, latão, ouro 18 quilates, solda. As ligas metálicas são homogêneas, tá bom? Fica a dica para você. E aí estão os principais exemplos de ligas metálicas. Agora vamos lá. Se a gente faz a união de substâncias gerando uma mistura, o vestibular pode então pedir para a gente separar essas substâncias. É esse o tema da nossa aula. Tá bom? Vamos lá? Primeiro, eu acho muito legal isso, né? Eu gosto de dividir a aula em duas partes. Eu convido você, primeiro, a separar as substâncias ou os componentes, tá? Eu vou trocar um pouco a palavra substância, às vezes por componentes, é a mesma ideia. Eu convido você a separar os componentes primeiro das misturas heterogêneas. Para isso, eu vou te apresentar os principais métodos. E eu tô com essa aula aqui no estilo PowerPoint em função da quantidade de imagens, né? Para ficar até melhor para você entender. Primeiro método que a gente tem para separar componentes de misturas, atenção, vamos ficar falando um tempinho delas, misturas heterogêneas. Vamos ver? Filtração ou filtração comum. O que é isso, professor? Então é bem simples, né? Se você, por exemplo, faz café na sua casa, você usa esse método. Não tem muito segredo, tá? Você vai usar aqui, ó, um papel filtro, tá? E aqui está a sua mistura. Eu quero que você pense, eu não sei se eu trouxe aqui, por exemplo, água e areia, tá? Pensa água e areia. Água e areia aqui, ó. Água e areia neste becker. Assim que você coloca essa mistura no filtro, você já sabe. O filtro vai segurar a sua areia. Né? Ele prende a areia. A gente chama essa parte que ficou presa no filtro de retido, tá bom? A areia vai ficar aqui tá uma areia que eu tentei desenhar para você, e vai passar, né? Vai pingar o que aqui embaixo? A água, tá bom? Bem simples, não é? Você faz isso no café, olha que legal. Então você tem uma filtração comum ou filtração simples, tá? É interessante também você perceber que quando você usa o aspirador de pó, você está fazendo uma filtração simples. Sim, porque ali você tem um filtro onde ele está separando gás de sólido. Tá bom? Uma curiosidade que pode ser aí cobrada de você. Então, filtração comum foi o nosso primeiro método para heterogênea. Seguindo nas heterogêneas, cuidado aí, tá? Filtração a vácuo. É uma técnica utilizada quando a tua filtração comum está lenta. Tá lento. Você colocou a mistura no papel filtro, mas está demorando para pingar, né? No caso seria a água, né? O que passa a gente chama de filtrado.
Tá demorando para pingar, para separar essa água ali, Jamal, da outra parte sólida, professor. Então, aí geralmente se utiliza a tal da filtração a vácuo. É uma técnica, né, que graças a uma ausência de pressão aqui no interior deste Kitasato, é o nome dessa vidraria, a tua mistura que está aqui neste funil chamado funil de Bichner, tá bom? Detalhe, aqui, ó, bem aqui, é colocado um papel filtro, tá? Ele é um papel, você corta ele na forma circular e você coloca ali dentro deste funil de Bichner, é um funil de porcelana. Essa ausência de pressão interna aqui no Kitasato faz com que a sua mistura seja, eu vou usar uma expressão para ficar legal, puxada, tá? Puxada contra o papel filtro que está dentro do Kitasato. Perdão, do funil de Bichner aqui, né, da porcelana. Então a mistura é puxada. Isso faz com que a sua filtração seja acelerada. Então a filtração a vácuo, na verdade, ela é usada para acelerar a tua filtração comum. Esse é o intuito dela, tá bom? Próximo método, ainda das heterogêneas, não esqueça, sedimentação e decantação. Primeiro, tomar um pouco de cuidado, embora eu tenha aqui colocado as duas palavras juntas no mesmo slide, para você não pensar que são coisas iguais. Sedimentação. Então, primeiro, sedimentação. O que é sedimentar, Jamal? Vamos colocar aqui, vamos olhar o nosso desenho ali embaixo no PowerPoint, ó. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma areia com água aqui. Areia com água, tá bom? Com o passar do tempo, a areia vai para o fundo do recipiente, não vai? Sim, ela é mais densa, né? Esse ato da areia descer, ir para o fundo do recipiente, a gente chama de sedimentação. A areia sedimentou. Ah, professor, interessante. Mas o que seria a decantação, Jamal? Esse processo que você está vendo aqui, ó. Esse processo aqui. Depois da sedimentação, depois que a areia foi para o fundo, você pega esse recipiente, no caso ali um becker, vamos colocar assim, e vira com cuidado, de modo que só a água, a parte de cima aqui, ó, caia num outro recipiente. Esse ato de virar o becker, tudo bem? Esse ato de virar o becker, a gente chama de decantação. Então você está decantando ali, tá? Então primeiro sedimenta, depois você decanta. Combinado? Legal, né? Bem simples, bem fácil esses dois métodos. Bem fáceis, né? Um detalhe importante sobre decantação, sedimentação, é que a gente consegue separar, por exemplo, água de óleo. Exatamente, água de óleo. Se você já fez macarrão, você colocou óleo na água, ok? Tem que colocar, pelo menos é o que todo mundo fala. Um pouquinho de óleo na água. E você percebe que o óleo fica em cima, por ser menos denso. Então o óleo fica em cima, a água fica embaixo. O que o vestibular às vezes faz é pedir para você separar esses dois componentes, água e óleo. E a técnica que você vai usar é essa técnica, na verdade a gente já está falando dela, é esta imagem aqui vai te mostrar, né? Todos esses equipamentos aqui você pode usar para separar essa água desse óleo. Então você vai usar um suporte que a gente chama suporte universal, tá bom? Aqui tem uma garra que está abraçando, vamos colocar assim, este funil de decantação, funil de bromo. Ele é um funil, tá? E ele tem uma torneirinha aqui, que legal, ó. Ele tem uma torneirinha bem ali onde eu pintei. Qual é a ideia, tá? Eu quero que você pense comigo. O óleo fica em cima. Vamos limpar um pouquinho isso aqui para ficar mais bonito para você? Aqui também. Agora sim. O óleo fica em cima, a água fica embaixo, tá? Aí você vai abrir essa torneirinha aqui. Olha que legal. A hora que você abre a torneirinha, obviamente quem está embaixo começa a cair, no caso, a água. Quando o óleo for cair, você fecha a torneira. Pronto! Você vai ter só o óleo em cima e a água embaixo. Separou óleo da água. Claro, não é um processo que você consegue separar com perfeição o óleo da água, tá? Não, mas o vestibular aceita. O vestibular já colocou, nós temos vários exercícios que cobraram isso, tá bom? Óleo de água você separa graças a este processo aqui, que é a decantação no funil de bromo, tá bom? Show? Próximo, vamos lá. Centrifugação. Centrifugação, isso é interessante, tá? Ainda nas heterogêneas, é um método que o nome já diz tudo, né? A gente utiliza uma centrífuga, exatamente. Esse processo de centrifugação pode ser entendido como um processo que acelera a sedimentação. A sedimentação é o ato do componente mais denso ir para o fundo do nosso recipiente. A centrifugação vai acelerar isso. Então, assim, com palavras bem simples, você coloca a tua mistura, por exemplo, o sangue. Ô Jamal,
você falou que nós estamos trabalhando misturas heterogêneas. Sim. Jamal, me desculpe, eu acho que você cometeu um equívoco aí, porque o sangue, professor, agora eu estou pensando aqui, ó, o sangue, se eu pego um tubo de ensaio, já que você está usando tubos de ensaio na imagem, exatamente. Se eu imaginar um tubo de ensaio com sangue, Jamal, Ô, professor, oi? O sangue ali é homogêneo, né, Jamal? Então, existem alguns sistemas, lembra, sistema é tudo que você está estudando, nesse caso você está estudando o sangue, ele virou um sistema para você. Existem alguns sistemas que podem nos enganar um pouquinho. Né? A gente pode imaginá-los como homogêneos, mas não são. É o caso, por exemplo, do sangue, do leite. São os dois casos mais clássicos que o vestibular gosta de cobrar e confundir a gente. Embora sangue e leite pareçam homogêneos, eles podem parecer ali uma fase só, são misturas heterogêneas. Sim, porque eles se encaixam no que a gente chama de dispersões coloidais ou coloides. Isso é uma outra história, tá bom? Mas gravem isso. São misturas heterogêneas, embora pareça que não sejam. Tá? Sangue e leite, os dois principais, os mais cobrados aí. Então eu estou ainda correto. Sangue é heterogêneo, é uma mistura que o Jamal pediu para eu tomar cuidado, então vamos seguir. Sangue, coloca na centrífuga o seu tubinho de ensaio, coloca um tubo de um lado, um outro tubo do outro, com mesmas massas, tá? Para não acontecer nenhum tipo de acidente ali. E aí a centrífuga começa a girar esses tubinhos de ensaio, fazendo que o mais denso vá para o fundo do recipiente. Isso é sedimentação. Nós aceleramos essa sedimentação. Tá bom? Então, centrifugação especial para sangue. Tá? A gente consegue separar o plasma da parte celular. Isso é bem legal para você gravar. Tá bom? Fica a dica. Próximo, dissolução fracionada, e aqui eu já coloquei 3 métodos juntos, tá? Dissolução fracionada, imantação ou separação magnética e tamização ou peneiração. Meu Deus, professor, são 3 métodos? Sim, porque eles são tranquilos, não tem dificuldade aqui em entendê-los, tá? Bom, dissolução fracionada primeiro. Processo onde podemos separar um sólido de outro utilizando para isso um líquido, onde apenas um dos componentes é uma mistura solúvel. Né? Ou um dos componentes da mistura é solúvel. Exemplo, podemos separar o sal da areia adicionando água na mistura. Apenas o sal irá se solubilizar. O que é? Pega o título. Pega o título, se ficar difícil. Dissolução fracionada. Fracionada remete à fração, que é uma parte. Dissolução é o ato de dissolver. Então você tem sal e areia. Aí você quer separar o sal da areia, né? Joga água em cima. Pois apenas uma parte dessa mistura, uma fração, ok? Será dissolvida pela água. Dissolução fracionada. Que é a única parte é o sal, né? Só complementando uma coisa legal aqui de você se concentrar, é que quando eu joguei a água em cima da mistura sal e areia, tudo bem, só o sal será solúvel na água. A areia vai ficar no fundo do recipiente, tudo bem? Então eu quero que você aqui imagine comigo, ó. Água e sal em cima, areia embaixo. Só que talvez o vestibular peça para você separar de fato os dois, ou seja, entregar para ele vestibular a areia separada do sal. Ah, professor, então do jeito que eu fiz aí ainda não terminei, né? Não, você não terminou ainda. Então o que falta você fazer aqui nesse caso? Pega a água com o sal em cima, a areia embaixo, joga em cima de um filtro. A gente acabou de ver filtração. O filtro, o papel filtro, ele vai prender, né? Vamos colocar assim, a areia. A areia vai ficar presa no filtro, é o retido. Passa pelo filtro a água com o sal dissolvido dentro dela. Então olha que interessante, no filtro a gente já tem areia para entregar para o vestibular, a gente acabou de separar a areia. Certo, Jamal, mas a água e o sal ainda não está ali dentro da água, né, cara? Como que eu faço agora? Depende, atenção, para esse finalzinho do exemplo, você tem que analisar o que o teu vestibular quer. Exatamente, o que o teu vestibular quer. Será que ele quer água ou não quer? E ele vai deixar claro isso no enunciado. Ele vai colocar para você lá, há a necessidade da água ao final ou não? Bom, se ele não quiser esta água, o que você pode fazer agora com o que passou pelo filtro, água e o sal? Coloca essa mistura água e sal, agora homogênea, coloca sob o sol. Exatamente, deixa exposta ao sol. Pois o sol vai evaporar a água, lembra da primeira aula? Lento e espontâneo. O sol vai evaporar a água vai embora, aparece quem? O sal. Pronto. Num becker ou num potinho você tem o sal, no filtro você tem areia. Separei os dois. Professor, oi. Mas e se ele quiser água, Jamal?
Daí a gente vai aprender daqui a pouco na aula, tá? Tem um método especial para separar, por exemplo, o sal da água e eu conseguir ainda ter a água ao final. Daqui a pouquinho a gente fala dele, tá bom? Volta aqui para mim, ou comigo, melhor dizendo, no slide, ó. Imantação ou separação magnética. Esse nome dá uma dica boa, né? Separação dos componentes de uma mistura onde apenas um deles é atraído por um ímã. Exemplo, limalha de ferro e areia. Aí eu não preciso explicar, né, meu? O ferro vai ser atraído por um ímã, a areia não. Então a gente separa através de um ímã. Olha que legal. Tamização ou peneiração, processo utilizado para separar sólidos de dimensões diferentes com auxílio de uma peneira. Areia fina de pedras. Bom, você já sabe, né? A areia fina vai passar pela peneira, as pedras não. Pronto. Ó, professor, interessante, meio, né, um pouco antigão esse método, assim, vamos colocar? Mas é um método de separação, tá bom? Fica a dica para você. Certo. Mais métodos ainda sobre heterogêneos. Catação, ventilação, levigação. Olha isso. Quantos métodos, né? Vamos lá. Primeiro, catação. Processo onde se separa com a mão sólidos de dimensões distintas. Exemplo, separação dos grãos de feijão. Quando você, às vezes, não sei se você já fez isso, vai separar feijão na sua casa, um grão meio feinho de um grão mais bonitinho, sabe? Você está fazendo uma catação. Você pode fazer isso com a sua mão, você pode fazer isso com uma pinça, se, né, o que você for separar for perigoso, né? Feijão não, né, meu? Mas, enfim, é o método chamado catação. Literalmente você cata sólidos, tá? Ventilação. Através de uma corrente de ar se separa... Ventilação. Através de uma corrente de ar se separa sólidos de diferentes densidades. Exemplo, separação das cascas do amendoim dos grãos. Passa uma corrente de ar, um vento. Aquele componente menos denso vai embora com o vento. O mais, entre aspas, pesadinho, fica, tá bom? Bem simples, né? Levigação, processo onde se utiliza uma corrente de água para separar sólidos de diferentes densidades. Exemplo, separação da areia menos densa do ouro mais denso nos garimpos. Então agora é uma corrente de água que através dela ela arrasta o menos denso, deixando o mais denso aqui. Então eu separo o mais denso do menos denso por uma corrente, nesse caso, corrente de água. Tá bom? Vamos seguir. Misturas homogêneas, atenção. Eu posso fazer evaporação. Agora, só um pouquinho, agora você percebeu que nós mudamos, né? Isso é interessante para a sua rotina de estudos. Eu falei até o momento, até a levigação, de misturas heterogêneas. Agora é a hora da gente falar um pouquinho sobre misturas homogêneas. Evaporação. Método utilizado para separar, por exemplo, o sal da água. Aquilo que o Jamão já falou, né? Deixa essa mistura exposta ao sol, a água evapora. E o sal fica. Evaporação pode ser considerado, então, um método para homogêneas. Legal, né? Agora, sim, o método que eu chamo a atenção. Esse é importante quando o assunto é homogêneas. Esse que está aparecendo. Na verdade, este... Opa, e o próximo? Destilação fracionada. Destilação fracionada, destilação simples. Atenção para esses métodos. Eu faço questão de ler o textinho com você. Processo utilizado para se separar os componentes de uma mistura sólido e líquido, com alta diferença em seus pontos de ebulição. Principalmente, grava aqui, ó, é sólido e líquido, geralmente sólido e líquido, tá? Que se cai. Alguns autores até colocam que pode ser líquido e líquido com altíssimas não, mas uma boa diferença nos pontos de ebulição, que eles justificam como uma diferença de pelo menos 150 graus Celsius. Eu já vi autor escrever isso, tudo bem? Mas geralmente cai como sólido de líquido. Antes era um sólido, era um líquido, eu misturei os dois. Agora eu vou fazer uma destilação simples para separá-los. Vamos limpar um pouquinho isso aqui? Tá, Jamal, como que funciona? Eu acho legal você olhar agora para o desenho, tá bom? Nós vamos usar aqui um bico de Bunsen, né? Um bico por onde sai uma chama. Essa chama vai aquecer, geralmente aqui tem uma telinha chamada tela de amianto. E nessa tela a gente coloca um balão que alguns falam balão de destilação, balão de fundo aqui nesse caso redondo, enfim, um balão de destilação. Dentro dele a gente vai ter a mistura, água e sal dissolvido. Não é difícil o método, mas eu acho que vale a pena você se dedicar ao nome digamos assim, dos equipamentos, vidrarias que nós estamos utilizando. Então eu vou falar alguns nomes agora, tá? Já estou falando, na verdade, né? Vou continuar falando. Então o que você faz? Você aquece a sua mistura e sal e água possuem pontos de ebulição muito distantes, totalmente diferentes, bem diferentes. A água ebule a 100, o sal mais de 1000 graus. Então aí é uma boa diferença, certo? Essa diferença é suficiente para fazer só a água subir, então vai subir só a água, isso aqui é uma setinha, sobe só a água, e o sal vai ficar no fundo.
Ok, eu comecei a separar, tá vendo? Mas agora, repare bem como a gente vai recuperar essa água. Então, limpando mais um pouquinho, a água sobe. A água sobe. Ela, passando por aqui, aqui tem um termômetro, tá bom? Só para você controlar a temperatura do seu processo. E aqui em cima uma rolha para evitar que essa água escape para a atmosfera. Então a água sobe, 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 não escapa, né, para a atmosfera. Na verdade, ela entra aqui numa espécie de caninho, bem aonde eu estou fazendo com você um desenho, ó, tá vendo? Ela entra aqui, nessa região branca. Esse caninho faz parte de uma outra vidraria chamada de condensador. Lembra desse termo? Na verdade, não bem condensador, mas condensação. A gente viu na primeira aula. Condensação é a transformação, né, que eu faço do vapor voltando a ser líquido. É o que acontece aqui com a água. Ela entra aqui nesse caninho vapor, mas o condensador irá fazer a condensação dela. Ou seja, durante esse, ou no percorrer esse caninho, a água volta a ser líquida e pinga aqui. Pinga aqui. Então o que você vai ter? Vamos só repetir aqui rapidinho. Tá? Vamos apagar tudo. Com o tempo, você vai ter a água saindo aqui, entrando no condensador, voltando a ser líquida e pingando aqui no nosso Erlenmeyer ou Erlenmeyer. Legal, né? Repare que esse método chamado destilação simples, a gente consegue recuperar essa água. Então, é bem interessante, né? Ou no final do processo, você vai ter água aqui no Erlenmeyer, sal aqui no balão. Legal? Tá? Então, é bem interessante. Destilação simples, um sólido e líquido, quando no caso, água e sal. Geralmente é um exemplo bem cobrado. Agora, tem a outra, né? Tem a destilação fracionada. Professor, qual a diferença? Vamos lá, direto ao ponto, Jamal. A fracionada, ela vai te mostrar, ou ela vai apresentar essa coluna aqui, chamada coluna de fracionamento. Me permita voltar um slide com você. Ó. Não havia essa coluna aqui, ó. Não tinha nenhuma coluna aqui. Ou isso aqui não, isso aqui é o próprio balão, tá? Não havia nenhum tipo de coluna. Na verdade, é um equipamento aqui é o balão, tá? E aqui é um equipamento que encaixa no condensador. Tá? Mas não existe a tua coluna de fracionamento. Repare bem os desenhos, isso é bem importante que você grave. Não tem a coluna de fracionamento na destilação simples. Na destilação fracionada, você tem a coluna de fracionamento. O que essa coluna de fracionamento faz, Jamal? Ela, digamos assim, entre aspas, vai atrapalhar ali substâncias de modo que uma vai conseguir passar por ela, outra vai ter muita dificuldade. Eu vou colocar assim. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos ler o texto, daqui a pouco a gente fala mais. Processo, então, utilizado para separar os componentes de uma mistura líquido-líquido com baixa diferença em seus pontos de ebulição. Geralmente líquido e líquido, tá? Bom, vamos lá. Um exemplo que o vestibular, eu já vi, por exemplo, algumas vezes cair, é a mistura etanol e água. Etanol e água. Né? Ok, etanol e água. Eu já adianto que destilação fracionada, atenção para isso, hein? Eu não consigo, através desse método, separar totalmente o etanol da água. Mas eu consigo um pouco. Então o vestibular já cobre, tá? Etanol e água têm pontos de ebulição próximos. O etanol ali na casa dos 68, 70 graus, mais ou menos. A água 100, mais ou menos. Então isso é próximo, tá? Se você coloca etanol e água aqui dentro, e se você aquece essa mistura, vai subir etanol primeiro, geralmente, porque a ebulição dele é menor, ele entra em ebulição antes. E vai subir um pouquinho de água também. Então sobe os dois componentes. Não, professor, mas aí eu estou a 70 graus, a água não sobe, a água não ebulha, a água ebulha a 100. Tomar um pouco de cuidado com esse tipo de pensamento, porque a 70 graus eu já vou ter sim moléculas de água entrando em ebulição, tá? Então está subindo etanol e está subindo água. O que acontece? Geralmente, o líquido de menor ponto de ebulição, nesse caso o etanol, encontra facilidade de passar pela coluna de fracionamento. Entra no condensador, condensa, né, volta a ser líquido e pinga, vamos colocar assim, no nosso frasco coletor ali. Tudo bem. A substância de ponto de ebulição mais elevado, ela encontra uma certa dificuldade na coluna de fracionamento, de modo que pouco dela, às vezes nada, mas pouco dela, a gente vai pensar assim, consegue vencer, entrar no condensador. Então assim, digamos que no mundo ideal seria assim, tá? O nosso etanol consegue passar pela coluna de fracionamento, entra no condensador, volta a ser líquido e pinga ali no frasco coletor.
A água que tem um ponto de ebulição mais elevado encontra dificuldade de vencer a coluna de fracionamento e geralmente, digamos, entre aspas, retorna para o seu balão. Ela não consegue, a maioria das moléculas de água não consegue vencer essa coluna de fracionamento. Então, o que nós vamos ter aqui, ao passar do tempo, uma concentração maior de etanol nesse frasco e uma concentração maior de água nesse frasco. Então, aqui eu tenho o etanol e aqui eu vou ter a água. Só que essa separação, como o Jamal falou, eu não tenho total precisão nela. Sempre vai um pouquinho de água junto, pingar lá com o etanol. Por mais que você tenha conseguido separar bem, sempre vai um pouquinho de água. Então, cuidado com vestibulares mais teóricos que dizem assim, eu consigo separar com perfeição etanol de água através da destilação fracionada. Não. Tá? Com perfeição, não. Se separa uma boa quantidade de um para o outro, mas não se separa totalmente, tá? Uma coisa que eu quero que você grave na destilação fracionada é um método utilizado para separar os componentes do petróleo. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, a gente vai ver isso em orgânica, uma mistura de hidrocarbonetos, várias substâncias, vários componentes dentro dele, e para eu separar esses componentes, eu uso esse método chamado destilação fracionada. Atenção que o vestibular pergunta, na verdade, qual é o método, tá? Então, o método é uma das maneiras, né? Uma das perguntas é essa. Qual é o método? Destilação fracionada, tá? Grave, destilação fracionada, petróleo. Tá bom? Vamos lá? Vamos colocar um pouquinho em prática, então, os nossos métodos. Claro que você viu todos assim de uma maneira um pouco, eu não vou dizer rápida, mas tipo de primeira vez assim comigo. Talvez você tenha que voltar, anotar, gravar com calma, para daí fazer as questões. Mas tudo bem, vamos tentar agora? Vamos lá. Considere as seguintes misturas: enxofre em pó e lascas de ferro. Opa, ferro. Água e sal de cozinha. Opa, a gente acabou de ver isso aí, hein? Água e sal de cozinha. Sangue humano. Opa, sangue humano, glóbulos vermelhos do plasma. Ele vai perguntar para nós assim, assinale a opção que permite, respectivamente, a separação das misturas acima. Como é que eu vou separar o ferro de enxofre? O ferro, ele é atraído por um ímã. O enxofre não. Atenção com o ferro, tá? Então, separação magnética, a gente já manda embora a letra C, D e... Opa, não dá. Ficamos com separação magnética na A, B e E. Água e sal de cozinha. Bom, nós vamos interpretar, vamos lá, as opções que ele dá ali na segunda opção, né? Que seria água e sal de cozinha. Destilação fracionada. Não, destilação fracionada é mais apropriada para líquido e líquido. Sal de cozinha. E água é sólido e líquido. Destilação simples está valendo, destilação simples na letra E está valendo. Bom, então nós vamos eliminar a letra A. Estamos com a B e a E para marcar, hein? Opa! Sangue humano, glóbulos vermelhos e plasma. Mistura heterogênea, cuidado. Destilação fracionada ou centrifugação? Nós vimos que é centrifugação. Então a gente marca a letrinha, opa, letrinha E. Tranquilo, né? Maravilha? E aqui, olha só que legal. Observe a figura a seguir que apresenta a aparelhagem utilizada comumente em laboratórios para a realização da destilação simples. Marque a opção que apresenta a mistura que pode ser separada por essa aparelhagem. Água e areia. Será que é uma boa opção? Não. Água e areia, o ideal seria uma filtração. Tá bom? Água e óleo, decantação. Água e sal dissolvido, maravilha. Vamos ficar com essa, né? A gente viu. A água sobe, entra no condensador, pinga no meu Erlenmeyer. E no fim aqui vai aparecer o nosso queridinho sal. Tá bom? Água e gasolina. Opa, água e gasolina também dá para fazer por decantação, igual água e óleo, tá bom? Atenção. Água e limalha de ferro. Imantação seria o adequado? Não, porque está na água, mas o importante aqui é que não seria a nossa destilação simples, tá? Porque a destilação simples, você pode até pensar, peraí, Jamal, você acabou de falar para mim que destilação simples é um sólido de um líquido. Ué, eu tenho o sólido, que é o ferro, e eu tenho o líquido, que é a água. Mas destilação simples é para misturas homogêneas. E essa limalha de ferro na água é uma heterogênea, tá bom? Então não se encaixa destilação simples. Combinado? Bacana? Espero ter ajudado você mais um pouco nessa aula a aprender então como a gente separa os componentes de uma mistura. Te aguardo até a próxima aula então. Um grande abraço. Tchau, tchau.